relações raciais. O que isso tem a ver com educação, não é isso? O primeiro assunto, né? Nós vamos falar sobre política curricular para a educação das relações raciais. E aí, a atuação em rede dos Ministérios da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres e dos povos indígenas e de outros ministérios, né? Como que você vê isso? Essas políticas, elas estão realmente de acordo? Existe uma conexão entre uma política e outra? Você acha que elas estão a contento? Isso está chegando no cidadão? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem, primeiramente, agradecer esse espaço maravilhoso, acolhedor, promissor, que está abrindo aqui para a gente, né, em parceria conosco do Instituto Horizonte, que é uma instituição que tem esse viés de trabalhar com os direitos humanos, e aí pensar a questão do racismo, da educação, do direito à educação, né, do direito ao respeito, do direito a uma vida digna, do direito à equidade racial, por que não pensar assim, como um direito humano, né? A gente não se distanciar daquela ideia de que o direito humano é o direito humano nosso de cada dia, de todos nós, né, de todas nós. Então, assim, eu acho que essa parceria vai dar muitos frutos e, desde já, o Instituto Horizonte agradece essa possibilidade de estar aqui hoje falando sobre um tema que eu considero que seja um dos mais importantes, não um tema, uma questão das mais importantes para a sociedade brasileira. E a gente pensar isso aqui, nesse canal que está aí nascendo lindamente, uma importância muito grande, a gente pensar a questão da equidade racial na escola, né? Que é aquele lugar onde a gente sabe que é o lugar onde tudo acontece, não é? É uma micro-sociedade dentro da macro-sociedade. O que tem fora tem dentro dessa micro-sociedade e o que tem dentro está fora também. Então, o racismo existe lá também, de alguma forma, o racismo está dentro da escola. E a gente poder falar aqui hoje no canal, gente, é fantástico. Muito obrigada mais uma vez, em nome do Instituto Horizonte. Bem, o primeiro ponto que você traz aí é sobre as políticas públicas atualmente, né? A gente vai falar sobre uma política curricular, né? Que é uma política pública de valorização da população negra. Perfeito. Mas dizer o seguinte, diante do racismo estrutural que está em todas as estruturas dessa sociedade, né, de outras também, mas é claro que a gente vai tratar do nosso país, vamos tratar do Distrito Federal, o racismo está dentro dessas estruturas. E quando a gente pensa, por exemplo, justiça, nós temos algo importante acontecendo. O Ministério da Justiça montou um curso para que os policiais entendam a questão racial, a questão da formação do povo brasileiro, a questão dos direitos humanos, inclusive dentro dos direitos humanos, e que o intuito é diminuir as abordagens violentas. Isso não é fantástico, gente? Maravilhoso. E nós estamos falando de uma área que não é a nossa da educação, nosso métier é educação. Para dizer também que a saúde tem propostas em relação à saúde da população negra, trabalho foi pensado, educação de modo geral, o sistema de cotas, o ProUni, para dizer o seguinte, que os ministérios, que em sua maioria atendem às questões dos direitos humanos, daquilo que está na Constituição, que por sua vez é linkada com os direitos humanos, forma uma rede. Quando a gente pensa no Ministério das Mulheres, como foi citado, o Ministério da Mulher, na verdade, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura. Então, assim, formam uma rede que dialoga uma com a outra na busca pela valorização da população negra, tentando chegar a uma possível equidade racial. Então, assim, daí a gente percebe que há uma rede e que essa rede está atuando. Aí a pergunta que você fez, acho que uma pergunta que caminha nessa linha, isso está chegando até o cidadão mesmo? Eu acho que falta muito. Esse é um dos grandes problemas. As políticas, elas vão acontecendo, elas vão sendo implementadas, mas o problema é um problema de centenas de anos, entendeu? Um problema de centenas de anos e que a gente não vê muito rapidamente o resultado disso retornando
nas ruas. A questão da retratação histórica. A questão da retratação histórica, ela é um outro fragmento de uma coisa muito grande. Por exemplo, vou entrar na questão da educação já. Sim. Quando a gente vê na rua, vocês já fizeram um trabalho com olhômetro? Já perceberam que as pessoas que estão na rua, os pedintes, as pessoas de rua, elas têm um pertencimento racial? Exatamente. Entendeu? No âmbito do trabalho, as mulheres negras, primeiro, o homem negro, o homem branco tem o melhor rendimento, a mulher branca, o homem negro, e no final, a mulher negra, que ainda hoje, essa é uma fala antiga, não é uma fala minha, é uma fala de outras mulheres que vieram antes, com esse trabalho, inclusive de pensar a educação, de pensar a sociedade de modo geral, vieram antes mostrando que há uma condição de não acesso aos, vou chamar de produto, aos produtos que o Estado oferece. Você está entendendo? Sim. E aí esse não acesso, se você for ver educação, saúde, segurança, todas as esferas da sociedade, você vai ver que lá a população negra está numa situação de desigualdade. Então aí falamos de políticas públicas de maneira geral, dissemos que tem mesmo um enlace entre elas, que ainda eu considero muito lentamente, eu não sei em que momento da vida a gente vai ver jovens negros morrendo menos, a empregabilidade maior para todo mundo, o índice de analfabetismo menor para a população negra, não sei quando a gente vai ver, mas estamos caminhando. Em relação à educação, nós temos, especialmente a educação básica, nós temos uma política pública de valorização da cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica. Aí seria a implementação para a valorização. E aí, Val, você poderia me perguntar, mas o que isso tem a ver com racismo? Né? E aí eu responderia para você o seguinte, a escola é esse lugar maravilhoso, esse lugar fantástico, onde há esperança, onde há a boniteza do aprender, da formação do ser humano, da construção e da constituição de cada um de nós, que eu acho esse lugar fantástico. Esse lugar também contribui com o racismo. Sim, porque você trouxe que é uma micro sociedade, né? Então, Uma mas ela vem micro-sociedade. trazendo todos os aspectos que eles estão vendo, né? Então não teria como escapar, né? Exatamente. E aí, mas o que a cultura africana e afro-brasileira contribuiria? Em que ela contribuiria para a diminuição do racismo? Primeiro, assim, a gente precisa fazer algumas análises. O índice de proficiência em português e matemática ainda é menor para as crianças e jovens negros. Tá? E aí não vamos voltar a tempos atrás, quando se analisava a população negra e achava que a população negra intelectualmente era inferior. Não. Um conjunto de fatores leva a isso. E quem traz esses dados para nós é o IBGE, outros institutos importantes pegam esses dados e fazem análises, fazem recorte por gênero, por raça, e mostra que as crianças e jovens negros, eles concluem menos o ensino fundamental, concluem menos o ensino médio, e apesar de todas as políticas para o ingresso no ensino superior, ainda é uma população que acessa menos.